Bom, pessoal, programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Desculpe a voz assim, tô um pouco afônico hoje. Hoje é dia 28 de outubro de 2019 e estamos iniciando hoje o programa semanal, o programa da revista Aquarista Júnior, número 67. Qual que é a ideia do programa? Qual que é a dinâmica do programa? Contar o quê? A história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob a visão, sob aquilo que a revista Aquarista Júnior pôde fazer, colaborar, incentivar, projetar, divulgar, incluir nas páginas da revista, criar projeto, criar iniciativas, criar campanhas, para o quê? Para popularizar o aquarismo de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, para quê? Para dinamizar toda uma prática fantástica de hobby, de entretenimento, né? E que podia realmente fazer bem para as pessoas, para todas as idades, para todas as classes sociais, isso em todos os lares brasileiros, né? E o que que acontece? A história do aquarismo brasileiro está sendo contado passo a passo. Só para você ter uma ideia, nos programas anteriores, né, a gente vem contando ano após ano, né, e hoje nós estamos no ano de 1996. E o que surgiu, o que fizemos, o que aconteceu no ano de 1996? E eu separei algumas coisinhas que para a época eram interessantes, até para os dias atuais também são, e eu queria relacionar, passar para vocês aí num programinha dinâmico, aquela coisa toda. Quando foi na revista 50, olha ela, a capinha dela. Isso foi em junho de 96, tá legal? Na revista 50, a gente começou a divulgar, isso às vezes um pouquinho antes, nessa época mais ou menos, mas na revista 50 que a gente colocou uma fichinha. Porque a gente tinha aqui na Aquarista Júnior um programinha de apoio, né, aos aquaristas chamado Aquarista Fax. Fax. A época que existia fax, que a turma mandava o fax com perguntas, com dúvidas, aquela coisa, e a gente procurava, na medida do possível, responder. No próprio fax mesmo, a gente respondia escrito e mandava de volta o fax para a pessoa que enviou, tal, tal. Então, quer dizer, era uma troca de informações da época. É claro que hoje tem o WhatsApp, tem o e-mail, aquela coisa toda que dinamizou um pouco mais. Na época, ou era o contato por carta, que aparecia, né? Ou contato por telefone, que às vezes era caro para quem morava fora de São Paulo, aquela coisa, telefonar para nós, que tinha aquela coisa de interurbano, tudo. E o fax começou a surgir nas casas brasileiras, principalmente nos escritórios, né? E a turma fazia as perguntas, elaborava, às vezes manuscrito mesmo, mandava o fax, a gente olhava o fax, respondia e mandava de volta. Então ficava uma troca de ideias, trocas de informações, e o aquarismo ele cresce por causa disso, pela troca de experiências e informações. Então você, um aquarista mais experiente, pode, na medida do possível, colaborar com um aquarista mais iniciante. Você é um aquarista, mesmo iniciante, mas que constatou uma coisa interessante, uma coisa curiosa, um tratamento que você fez num peixe, uma condição que você preparou o habitat e achou interessante, a turma mandava para nós a experiência, a gente anotava aquela coisa, publicava na revista quando era interessante, alguma ideia nova vamos dizer, sugestão vamos dizer, de novas condutas aquarísticas mesmo, opa, mandava para nós, a gente também mandava a resposta, aquela coisa toda. E quando foi na revista 50, a gente elaborou até uma fichinha, vou mostrar para vocês, que chamava a fichinha do aquarista fax. Que o que que acontece? Ficha do aquário. Então, esta será uma carteira do seu aquário. Então, a gente pedia para tu ter um xerox, como se fosse uma carteirinha de vacinação. Onde o quê? Leve-a sempre junto com você, qualquer lojista ou técnico em aquarismo, lendo as informações da ficha, poderá lhe ajudar com sugestões para a solução dos problemas no aquário. Use uma ficha para cada aquário. Então, a gente pedia, né, no caso, o cara indicava o tamanho do aquário, a litragem, se era de água doce, se era mais, quando que foi montado, o tipo de solo, as bombas que eram usadas, vamos dizer, o filtro que era usado, o modelo, aquela coisa toda, iluminação, o número de lâmpadas, tipo de lâmpadas, o aquecimento, se era só com aquecedor ou tinha termostato, a potência, no caso, se era do aquecedor, se tinha plantas, quais, aquela coisa toda, e a gente colocava um diáriozinho de acompanhamento para a turma ir marcando. A sugestão era que semanal, cada 10 dias, sempre que tivesse alguma alteração, alguma coisa interessante a marcar, então o teste do pH, anotava a temperatura, anotava o cheiro da água, anotava a cor da água, se trocou a água, se sifonou a sujeira, no caso do fundo, se limpou os vidros, se cortou as plantas, se colocou mais plantas, se morreu algum peixe, opa, indica, se colocou mais peixes, e por fax.
no número de fax, a tua preparava essa ficha, mandava para nós, junto com as perguntas que queriam fazer. E a gente pedia até, se queria uma resposta, pelo fax mesmo a gente respondia. Se não, a gente sugeria, ó, no mesmo dia, entre 20 e 22 horas, telefone para o telefone tal, tal, conversaremos sobre seu aquário e seus supostos problemas, entendeu? Porque das 20 às 22, que era o horário que praticamente acabava o expediente, e eu, mesmo, eu tinha tenho até hoje, né, uma extensão na minha casa, aquela coisa toda, então a gente tinha o maior prazer em atender, em bater papo com os aquaristas, tentar solucionar alguns probleminhas, então, tendo a fichinha do aquário em mãos, a gente trabalhava tipo como um médico que hoje trabalha com os exames laboratoriais, aquela coisa toda. Isso foi, só para você ter ideia, em junho de 96 que a gente teve essa ideia, até os dias atuais. Tiver interesse, pode preparar a fichinha e mandar para nós. Quando foi na revista, quando foi em junho também de 96, nós divulgamos, tanto nas revistas 50 como na revista 51, uma campanha Proteja os Peixes. Eu até peguei a revista 53, essa saiu em dezembro de 96, porque a gente aqui colocou um cartazinho da campanha. Tá vendo? Proteja os peixes, coloque-os em aquários. Olha que bacana, porque o que acontece? O peixe no ciclo vamos dizer, da natureza mesmo, ele está bem, vamos dizer, na cadeia alimentar, ele é comido por todo mundo, né? Aves, répteis, roedores, tudo aqui, mamíferos. Se você quer montar um aquário temático, respeitando mais ou menos o habitat em que determinado peixe estava, de repente você coletou, pescou, aquela coisa toda, ele logo irá lhe agradecer em morar em sua casa, longe, bem longe de seus predadores naturais. A gente entendia assim, né? Proteja os peixes das garras da natureza. Então, por quê? Porque às vezes você pega um peixe, por exemplo, um pescador, né? Pescou um peixe. Às vezes dá até um beijinho no peixe e solta o peixe. Vamos dizer, aquele ferimento, mesmo pequeno, que ele tenha sofrido na boca, quando ele é solto, ele já vai ser alvo de, sei lá, vai ser molestado pelos outros peixes do habitat, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Quando a pessoa tiver a oportunidade de, trazer para o aquário, a gente entendia que o quê? Que os peixes no aquário tinham uma vida, teoricamente, né, no caso, vamos dizer, uma qualidade de vida melhor. O progresso urbano, isso aí também que defendia a ideia, porque o progresso urbano, a poluição, a depredação dos habitats naturais, os acidentes ecológicos, tudo isso vem afetando os ambientes aquáticos naturais. Às vezes uma simples construção, sei lá, de uma casa, de repente num lugar que é meio alagadinho, que você aterra, aquela coisa toda, você acaba destruindo o habitat de determinados peixes que viviam lá, ou eram endêmicos às vezes de lá, e sem querer, não por maldade, a pessoa acaba realmente destruindo o habitat de determinadas comunidades. Né? Então aprenda que os peixes são os únicos animais, no caso, que a gente achava, né? Que gostam muito de morar num habitat artificial. Por quê? Você se considera, não, você tenta realmente entender aquela coisa de qualidade da água, entender aquela coisa de acomodação biológica, entender aquela coisa de enriquecimento ambiental com troncos, com rochas, com cascalho, com plantas mais aquáticas, plantas mais soltas, com iluminação que vai, vamos dizer, moldar essa coisa de luminosidade para o aquário. Então você vai criar o quê? Um habitat artificial na tua casa, no cantinho da tua casa, dando o quê? Um aconchego, uma segurança, uma tranquilidade para o peixe que vai viver, no caso lá, né? E como montar um aquário, um ambiente artificial? É aí que entra a parte. Aprenda a prática do hobby do aquarismo, entendeu? Então, quer dizer, você aprendendo as regras, os conceitos, as teorias, aquela coisa do dia a dia, o beabá do aquarismo, você vai conseguindo ter condição de montar um habitat legal na tua casa, conhecendo os equipamentos disponíveis, aquela coisa, a teoria, né, disponível. Então, você consegue montar esse habitat. Então, esta é uma campanha cultural de educação ambiental da revista Aquarista Júnior. E na época a gente pedia, né, tire um xerox desta página, e fixe em seu clube, seu local de trabalho, sua escola, sua loja, entendeu? Então isso em 96 a gente tinha interesse em o quê? Puxa vida, o peixe pode, as espécies principalmente, que corriam na época riscos de extinção, realmente por causa do próprio progresso urbano, elas poderiam ter um cuidado especial
dos aquaristas, que podiam recepcioná-las em aquários, em tanques, em caixas d'água, e podiam com isso dar uma qualidade, uma longevidade, vamos dizer, até uma perpetuação da espécie. Isso a gente pensava em 96, que esse papo ecologia existe desde que a revista foi inaugurada, entendeu? Então, só que eu quis destacar essa coisa de que a gente tinha interesse o quê? Em divulgar essa coisa de proteger os peixes, principalmente esses peixes em riscos de extinção, porque na época também no Brasil, só para finalizar essa parte, estava pipocando essa coisa de usinas hidrelétricas sendo construídas, não usinas grandes, tá? Usinas pequenas, no norte, não sei se no Nordeste, o centro, aquela coisa do norte, aquela coisa, pequenas usinas que realmente afetavam toda a região e alguns peixes que viviam naquela região, eles acabavam sendo, por dizer, prejudicados com a ação da usina. Só pela mudança da movimentação ou do reservatório de água que era formado. Então mudava um pouco o conceito. Se tivesse realmente que alguém proteger os peixes, não era talvez proteger soltos, vai. Os aquaristas poderiam dar essa parcela de colaboração, entendeu? Até os dias de hoje eu penso mais ou menos assim. Quando foi, eu queria também falar que quando foi em julho de 96, tinha um peixinho que começou a chegar nas lojas, que já tinha uma popularidade um pouco, não tão grande, né? Mas começou a vir importado com mais frequência. Então, no começo dos anos 90, quando foi julho, a gente resolveu lançar, até os dias de hoje está ativo, né? O Guia Prático número 18, o Guia Prático Aquarista Júnior número 18, lábios. Falando um pouco do lábio bicolor, do lábio frenatus, entendeu? Um guia prático simplesinho, né? 20, 22 páginas, entendeu? Que falava o quê? As condições, como todo guia prático, como toda coleção de guia prático que a gente possui aqui, dicas, informações, regras, conceitos, o beabá, aquela coisa do que você precisa fazer para manter os lábios nos aquários, entendeu? Quais os companheirinhos que vão bem com eles, quais que não vão, quais as condições de água que eles preferem, entendeu? Quais condições de habitat que você vai montar, a questão do enriquecimento ambiental, lá, a montagem das rochas, de alguns troncos, se tem tronco, se não tem tronco, aquela coisa toda, se pode ter um enfeite, se não pode, se a luminosidade vai ser alta, baixa, se a turbulência da água, a movimentação da água é bom que seja muito forte, moderada ou muito fraca. Então tudo isso a gente procurava colocar nas informações dos guias práticos Aquarista Júnior. E quando foi então em julho, nós lançamos esse guia prático número 18, que foi muito, vamos dizer, muito, até hoje né? Muito, vamos dizer, solicitado pelos aquaristas, porque é um peixinho totalmente bacana de ter no aquário. É bonito, entendeu? Exótico, tem características legais, vamos dizer, um peixe relativamente inteligente, comparado às vezes até às outras espécies, né? Tem vamos dizer, acaba se acostumando com a rotina do aquarista, vamos dizer, começa a se acostumar com uma certa região do aquário, então é um peixinho para não mexer muito na decoração do aquário. Então tudo isso a gente foi colocando para quê? Para ajudar a turma vamos dizer, a cuidar legal dele, né? Isso foi em julho, né? No mesmo mês, julho, né? Deixa eu ver, revista 51, aqui, ó, a capinha dela. A gente divulgou o quê? Lançamos na Aquarista Júnior um serviço especial. Olha com a gente era animado aqui. Isso foi também em 96. Deixa eu ver se está aqui. Página 3. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Serviços especiais Aquarista Júnior, porque a gente tinha vários serviços, né? E nós lançamos os projetos técnicos completos. Por quê? Aquilo que eu falei nos programas anteriores, eu venho de uma formação de engenharia, trabalhei muitos anos em projetos de máquinas, aquela coisa toda, e poderia realmente, através de ideias de projetos, fazer alguns projetos para os aquaristas, conforme a necessidade da turma, né? Então, o que acontece? Quando foi nessa época, então em julho de 96, com a revista Aquarista Júnior número 51, nós lançamos essa ideia dos projetos técnicos completos. Deixa eu mostrar um deles aqui. Peguei um qualquer, né? Só para você ter uma ideia. Imagina que é um desenho técnico, tá vendo aqui, ó? Olha o desenho. Aqui era de uma bateria. Uma bateria com lista de componentes.
os números que eram destacados, detalhes, aquela coisa toda. Então o que acontece? Quando foi nessa época, a gente lançou de cara assim 5 projetos. Projeto 1, 2, 3, 4, 5. Só para você ter uma ideia. Tinha um custo, claro, né? Até hoje tem. A pessoa que entra em contato com a gente, dá as características daquilo que tem, o espaço, se é uma, vamos dizer, uma estufa, o tamanho da estufa, se é uma bateria de aquário, o tamanho da parede, aquela coisa toda. Então o projeto número 1 era uma estufa de criação de peixes. A sugestão era 20 metros quadrados. Se fosse um pouquinho maior, a gente fazia o projeto adaptado. Então o cara tinha um quartinho e queria fazer uma estufa de criação do peixe e tal. Então a gente formava o quê? Uma ideia de estufa, fazia uma listinha de material, uma listinha de uma listinha de componentes que usar, entendeu? Aqui é uma bateria, tá legal? Então o que acontece? Projeto número 2, que era uma loja modelo de 30 metros quadrados. Então uma lojinha, vou dizer, pequena no caso, né? 30 metros seria 6 por 5 mais ou menos. Para o cara ter um shopping, num pequeno centro comercial, aquela coisa toda. E fazíamos um projetinho para quê? Para que ele pudesse ter uma pequena bateria de aquário, um pequeno balcão de equipamento para comercialização, aquela coisa toda, e um layoutzinho do que a loja, por exemplo, poderia fazer como pontapé inicial. Aquela uma lojinha, aquilo que a gente sempre fala, ela se molda conforme a região e conforme as necessidades e solicitações dos visitantes, dos aquaristas, né? O número 3, projeto 3, era a criação em sítio. Então a gente fazia numa área, a gente sugeriu na época uma área de 300 metros quadrados para a pessoa o quê? Começar uma criação de peixes em sítio. Então a tua ligar para nós, olha, tem um sítio assim, a região é assim, assim, a área é tanto, eu queria escavar alguns tanques, aquela coisa toda. Então dentro das informações básicas iniciais, eu elaborava, no caso, um projetinho técnico, entendeu? De sugestão para a pessoa. Então, claro, a pessoa às vezes tinha uma ideia, através de sugestão, podia pensar como fazer. Porque às vezes, por exemplo, sítio, você vai fazer tanques, né? Puxa vida, vai escavar os tanques. Puxa vida, se você escavar adequadamente, por exemplo, então de repente você escava um tanque, que, vamos dizer, um primeiro tanque que vai receber aquela águazinha da nascente que passa lá no sítiozinho. Então essa primeira água, ela pode ser o quê? Usada não para criação, mas para enriquecimento de micro, vamos dizer, organismos, né? Que seja uma alimentação para as larvas dos peixes que vão sair nos tanques. Então vai ser, vamos dizer, um tanque de alimentação. O último tanque, por exemplo, do sítio, passa por vários locais, isso a gente já pensava em ambiente, no caso, né? Pode passar por um tanque só com plantas flutuantes. Na época a gente sugeria aguapé, alface d'água, para que a planta flutuante desse uma pré-filtragem na água, uma pré, vamos dizer, estabelecida na água, aquela coisa toda, para soltar a própria água no córrego do riachinho, até para não ir com aquela carga muito grande vamos dizer, de nutrientes, né, que uma criação às vezes propicia, entendeu? Então na época a gente tinha essa preocupação, então fazia o beabá, não se tinha às vezes vamos dizer, uma regra fixa para isso, né? Mas como eu participei de alguns cursos, fiz alguns cursos de piscicultura, criação de tilápia, participei da associação, né, brasileira dos criadores de organismos aquáticos, em que o forte era a criação de peixes comestíveis, né? Então realmente eu convivia com essa coisa com pessoas que lidavam com a piscicultura. Eu queria realmente ajudar o pequeno piscicultor que queria se dedicar a essa coisa de ornamentais, né? O número 4 era um conjunto filtro especial para tanque... Olha só o nome. Filtro especial para tanque cristalino de carpas. Na época estava começando a chegar alguns componentes para colocar em filtragem ultravioleta, né? Então era um sistema removedor de fosfato para inibir as algas, UV, ultravioleta, que dava o quê? Uma condição, hoje já tem filtros balde, aquela coisa toda, com boa eficiência, tem o ozônio que se usa, a própria filtragem com aqueles equipamentos de ultravioleta também ajuda. Mas na época, até hoje a gente faz, conforme a necessidade. Então o cara mandava, às vezes, nesse caso, né? O cara já tinha o tanque, mandava as dimensões, mandava algumas fotografias. Fizemos uma época alguns projetos também para a prefeitura aqui de São Bernardo, nos espelhos d'água, aquela coisa toda. Então o que acontece? Era uma sugestão de um projeto para que a água do tanque, ou do lago, aquela coisa toda, pudesse ficar mais cristalina para as carpas. E o projeto número 5, que é aquele que eu mostrei um exemplo aqui, era a bateria de aquários para lojas. Estava começando a pipocar essa coisa de bateria, então a gente, numa área da parede, a sugestão era 15 metros quadrados de parede. Mas a pessoa às vezes tinha uma parede e fala, não, eu quero colocar uma bateria aqui. Pumba!
Então, através do tamanho da parede, a gente elaborava os aquários, a ligação entre os aquários, entendeu? Pedia algumas informações iniciais para o próprio cliente, no caso, né? Para aquilo que ele necessitava, e elaborava um projetinho, vamos dizer, projeto, vamos dizer, especializado, né? Que nem cozinha, né? Personalizado, entendeu? Então fazia um projetinho personalizado para cada, vamos dizer, para cada solicitação. E nunca usando o projeto de uma pessoa para outra, entendeu? Existia aquele negócio de sigilo de projetista, né? Em que aquele projeto era para aquela pessoa. Se fosse elaborado um outro projeto, uma outra pessoa parecido, é claro que internamente a gente acabava se baseando em alguma coisa, mas sempre o projeto era inédito para cada caso, porque sempre os casos mudavam, né? Às vezes, de repente, vamos dizer, um sítio que eu falei, às vezes o sítio é plano, é uma ideia, às vezes o sítio tem um declive, é outra ideia, às vezes o sítio tem uma nascente dentro do sítio, é outra ideia, às vezes o sítio não tem nascente, é simplesmente um córrego que vem de outro sítio que bate, que chega no teu sítio. Então, é outra realidade. Às vezes a parede não é tão grande, então você precisa fazer, às vezes, uma bateria em L, em duas. Então, cada caso acaba tendo uma, vamos dizer, uma característica, entendeu? Então, nessa época, 96, é as coisas que eu queria apresentar para você para vocês no programa de hoje. Você vê como é bacana, cara? 1996, a revista Aquarista Júnior tinha todo esse empenho em colaborar o quê? Com essa parte de formação técnica e cultural do, vamos dizer, colocar na cabecinha dos aquaristas essa vontade de mostrar, né, que o aquarismo podia ser uma realidade aqui no nosso dia a dia. Fico contente hoje que 2019 observo, acompanho toda essa movimentação aquarística que existe nas lojas, nas fábricas, nas importações, nos criadores, entendeu? Nos eventos que acontecem. Então, procuro acompanhar todo. Tá legal? Estamos finalizando aqui o programa 67. É um prazer estar aqui toda semana, toda segunda-feira, tá legal? E gostaria de desejar aí uma boa semana a todos. Deus abençoe você, sua família, as pessoas que lhe cercam, as pessoas que você gosta, né? E que na próxima segunda-feira estaremos aqui sem falta, contando essa coisa fantástica que é contar a história do aquarismo brasileiro nas últimas 3 décadas. Valeu? Tchau, tchau, bye, até!